Olá, amados, graça e paz seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? É com muita alegria que hoje nós vamos aí fazer mais uma reflexão acerca da palavra do Senhor. E hoje o tema que nos foi proposto é sobre não há separação entre Estado e Igreja. Na verdade, o tema é sobre domínio e governo. Então, durante esses dias, eu pedi ao Espírito Santo que ministrasse sobre o meu coração aquilo que ele gostaria, que eu compartilhasse com vocês. Então, o Senhor trouxe fortemente ao meu coração esse questionamento, Trouxe forte ao meu coração essa indagação. Não há separação entre Estado e Igreja. Que o Espírito Santo de Deus, ele fale conosco, que nós possamos abrir o coração, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer deliberar sobre nós através dessa reflexão e que Ele encontre, a nossa mente e o coração abertos para Ele. Pai, fale conosco em nome de Jesus e que o Senhor tome a minha mente, os meus lábios e faça conforme eu querer do teu coração, que não seja a minha opinião, mas que seja a tua vontade, em nome de Jesus. O texto que eu vou usar de base está em Gênesis, que é ali o livro da origem de todas as coisas. É a narrativa e a descrição que Moisés ele faz acerca do princípio de todas as coisas. No capítulo 1, versículo 26, onde a palavra nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. É interessante porque a palavra nos diz que Deus, ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E imagem é um aspecto particular pelo qual um ser é percebido. E como Deus, o Espírito Santo e Cristo, Jesus, eles são percebidos em um aspecto particular. Nós sabemos que se trata de um único ser, com as suas várias facetas, cada um com as suas características e propósito em decorrência dos tempos estabelecidos por Deus. Mas nós vamos ver que neles existem algumas virtudes e algumas características particulares, peculiares. Deus é santo, Ele é amor, Ele é justo, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é eterno e Ele é soberano. Entre outros aspectos, que demanda do Senhor. E nós vamos ver que semelhança é aquilo que apresenta algo em comum. E aí vem um questionamento, vem uma pergunta, O que eu tenho em comum com Deus? Sabe, você já parou para se questionar isso? Você já parou para pensar na proporção disso? Sabe que Deus, ele tem um propósito, Você já parou para se perguntar qual é o propósito de Deus? Você já parou para se perguntar qual é o seu propósito? Sabe que o propósito de Deus é ser pai da humanidade, É ser Senhor, porque Senhor é dono de tudo que Ele fez, de tudo que Ele criou. E aí nós vamos observar que diante disso, qual é o meu propósito, uma vez que eu fui criada à semelhança dEle, então eu preciso ter algo em comum com Ele. E o que nós temos em comum com Ele é um propósito, porque todos nós temos um propósito. O Senhor, quando Ele nos designa para a terra, quando Ele nos cria, quando Ele nos gera, Ele já nos envia para cá com um desígnio, com um propósito. E Ele colocou e Ele plantou dentro de nós tudo o que nós precisamos para que isso venha se cumprir. Nós precisamos tão somente acessar isso nele, através dele.
E é interessante porque quase sempre os filhos, eles seguem o exemplo do pai, porque o pai é a referência, né? Os nossos pais, eles são a nossa referência. E nós vamos ver que Deus, ele é soberano. E tudo que Deus, ele promulga sobre a terra e ele nos ensina é de acordo com a vivência dele no céu, no reino dele, no reino eterno. E nós vamos ver que o tempo todo o Senhor, ele demanda sobre nós governo e domínio. Então, verdadeiramente, não há separação entre Estado e igreja, porque a igreja somos nós. E o Senhor nos designou para governar. E aí, muitas vezes, nós vamos ver algumas pessoas, e até mesmo sendo cristãs, questionando que não pode o cristão exercer um papel governamental dentro da política. E esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento é totalmente antibíblico. Porque nós vamos ver o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele vai nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se o nosso Pai se assenta em um trono e ele governa, então nós também vamos governar. Porque é a tipificação de um reino na terra. Por exemplo, o rei, quando ele morrer, quem vai ocupar o trono é o seu filho, o primogênito. E assim é no reino dos céus. Sabe que Jesus, ele não está à direita do Pai à toa. Ele é o herdeiro do trono. Nós somos herdeiros dos nossos pais, certo? E é assim também espiritualmente. Então, o Senhor colocou em nós, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós precisamos entender quais são os nossos aspectos particulares e peculiares, que são a imagem dele em nós, que é ser santo, é ser amoroso, é ser justo, é ser a paz, é ser a alegria. Nós somos eternos. Só que, infelizmente, muitos de nós não acessamos essas coisas porque nós simplesmente não queremos, então, estabelecer esse vínculo e essa aliança, ou seja, ativar esse chip de memória em nós, porque nós já temos tudo isso dentro de nós. E aí nós vamos ver que o Senhor, ele nos criou para o domínio e para o governo, só que nós precisamos entender qual é a nossa semelhança, ou seja, qual é o nosso propósito. Porque a nossa semelhança com Ele, ou seja, aquilo que nós apresentamos, algo em comum com o Pai, é termos um propósito como Ele tem. Só que nós precisamos entender qual é o nosso propósito, e independente do nosso propósito, nós vamos exercer um papel de governo, um papel de domínio. E aí nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, fala que o povo de Deus é composto de reis e sacerdotes e que eles vão reinar sobre a terra. João, no livro de Apocalipse, ele também vê Deus sobre um trono. E aí nós vamos ver, muitas vezes nós gostamos de falar, né, o significado de algumas palavras e nós enchemos a boca como igreja para falar sobre a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Mas essa palavra também, ela foi originada na Grécia Antiga. Sabe como? Através de uma assembleia política de cidadãos dos estados da Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Então nós precisamos entender que, de fato, nós somos chamados para fora, para exercer um governo, mas não algo opressor. É algo para a glória de Deus, porque Deus não oprime ninguém. E sabe por que as coisas estão como estão? Por que o nosso governo, a nossa política, a nossa nação, o mundo está como está? Porque nós que somos a igreja, nós que somos o povo eleito, nós que conhecemos a palavra, nós nos esquivamos e corremos do nosso propósito. Então nós entregamos o poder, o domínio e o governo nas mãos de Satanás. Nas mãos de pessoas que não servem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor e que infelizmente são usadas pelo inimigo. E o Senhor está nos chamando para ocupar a nossa posição, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sabe que é ignorância ser contra as pessoas que são cristãs, as pessoas que servem a Jesus, que imitam a Cristo. É uma ignorância ser contra essas pessoas terem envolvimento na política, sabe por quê? Porque nós vamos ver dentro das Escrituras, Daniel, ele era a igreja, mas exercendo governo na Babilônia. Nós vamos ver que José era a igreja, porém exercendo governo e domínio sobre o Egito. E é assim que tem que ser. Nós vamos ver Jesus, ele é a igreja. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Yeralabassor, ele é candarabassai. E ele exerceu domínio sobre a terra. Ele exerceu governo sobre a terra. E o que é governo? Governo é autoridade. É uma autoridade exercida com a finalidade de organizar, suprir e proteger. Só que, infelizmente, essa palavra, ela tem sido distorcida exatamente como a palavra de Deus. Porque as pessoas pensam que governar é extorquir, que governar é oprimir, é roubar, é prejudicar. E não é isso. O original não é isso, porque tudo que Deus faz é bom, a palavra dele nos garante isso. Então, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos nos posicionar. E precisamos parar de sermos ignorantes. A própria palavra nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não estou dizendo que todos nós temos aí a vocação em Deus de nos tornarmos o presidente da República, de nos tornarmos governadores, prefeitos, vereadores. Não é isso que eu estou dizendo, porque cada um tem um propósito, como eu disse logo no início. Mas o que nós precisamos parar é de limitar a forma como Deus age, a forma como Deus quer usar os seus filhos. Pararmos com essa religiosidade, com essa ignorância, porque é aí que o inimigo tem nos vencido, é aí que o inimigo tem ganhado território e tem dominado as nossas igrejas, tem dominado a nossa nação, tem dominado o mundo, tem dominado a terra que Deus deu para mim e para você. Só que nós estamos entregando o domínio e o governo nas mãos de Satanás. Sabe que a palavra do Senhor nos diz em Efésios 6, do 10 ao 20, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, contra os principados, contra esses poderes estabelecidos nos ares. Sabe que cada nação, ela tem uma potestade, ela tem um principado que é a cargo, que é incumbido por aquela nação. Cada estado tem ali também, né, esses principados que são responsáveis por eles, sabe? Nós precisamos combater o mal da forma como o Senhor nos ensinou nas Escrituras. Nós precisamos deixar a ignorância de lado. Nós precisamos deixar a religiosidade de lado para que nós possamos, então, vencer essa batalha. Para que nós possamos, então, ser a igreja, a imagem e semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a sua mente se abra, que a minha mente venha se abrir e que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, sabe? Não interessa a opinião do outro ao seu respeito, importa que você acesse o seu propósito e que você obedeça e cumpra aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, aquilo que o Senhor já estipulou para você, sabe? Pega nas mãos do Espírito Santo e caminhe com Ele. Porque nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós precisamos, de fato, ser imagem e semelhança de Deus nessa terra e fazendo a diferença para a glória de Deus. Independente do local onde Ele te colocou para exercer governo, para exercer domínio, para exercer a soberania dele. Porque governo é a autoridade exercida com a finalidade de organizar, suprir e proteger. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um forte abraço e essa foi mais uma reflexão da palavra de Deus com esse tema: não há separação entre Estado e Igreja. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.